Boa noite, povo de Deus. Graça e paz a todos, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Tempo bom. Amém? Então hoje nós vamos novamente tocar os céus através dos nossos corações e daquilo que o Senhor tem colocado para as nossas vidas. Quem quer ouvir uma palavra poderosa aí? Amém? Queridos, o tema que o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos estar hoje desenvolvendo é a fé que vence o medo e alcança favor e graça. Tem irmãos e irmãs com fé em Jesus aí? Glória a Deus. Amém? Então nós vamos entender um pouco aqui o que o Senhor espera de nós através da nossa fé, para que nós possamos realmente alcançar tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, no versículo 30. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Quem tiver sem a Bíblia, está sendo projetada aqui. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos na Tua presença, Senhor, para neste momento, Pai, receber da Tua semente, da Tua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, neste momento eu me coloco, Senhor, à Tua disposição, como um canal de bênçãos, ó Pai, na vida da Tua igreja. Assim como o Senhor falou ao meu coração, que Tu possas também falar ao coração da Tua igreja, dos Teus filhos, para que todos possamos sair daqui, Senhor, um pouco mais fortalecidos da Tua presença, cheios de fé, Senhor, com expectativas nos nossos corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus, outra coisa te peço, Pai, se tiver alguma coisa aqui impedindo os Teus filhos de serem abençoados, que caia por terra agora em nome de Jesus, e que todos possam, Senhor, com os seus corações quebrantados, estarem sensíveis ao Teu Espírito, como terra fértil, às Tuas sementes, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, então, nós vamos falar aqui a fé que vence o medo e alcança favor e graça do nosso Senhor. E para a gente começar aqui nessa introdução, quando o medo tenta dominar o coração. Todos nós, queridos, em algum momento, nós enfrentamos o medo. Nas nossas vidas diárias, rotineiras, em algum momento dela nós vamos enfrentar o medo. Medo do amanhã, medo de perder, medo do que não entendemos. Muitas vezes acontecem situações nas nossas vidas que a gente não entende de início. Isso às vezes gera um desconforto no nosso coração, porque sai um pouco da nossa rotina e às vezes o nosso coração é tomado pelo medo. Mas como nós podemos entender, o medo, queridos, ele é parte da experiência humana. Ele faz parte da nossa experiência e até os servos mais fiéis de Deus, eles sentiram medo. Maria também sentiu. Nós lemos aqui no texto base que Maria, ela achou graça diante do Senhor, mas ela sentiu medo naquele momento, quando ela recebeu aquela palavra, quando ela recebeu aquilo que ela não esperava ouvir, e por mais que fosse uma bênção muito grande para a sua vida, aquilo gerou um pavor na sua vida naquele momento. De repente, em reconhecer aquela voz, entender qual era o propósito daquilo, porque quando o anjo apareceu com uma notícia impossível, o medo pode ter paralisado ela. O anjo apareceu para ela com a notícia impossível: olha, você conceberá e dará à luz ao Filho de Deus. E aquilo para ela e para todos que estavam, naquele tempo, e para nós também, parecia algo impossível. E humanamente realmente era impossível. Mas a palavra que o céu liberou sobre ela foi
não temas. De repente ela ouviu uma voz que começou a gerar conforto no coração dela, e ela ouviu: não temas. E essa é a mesma voz que ecoa hoje no coração daquele que crê. Não temas, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Amém? Queridos, Deus sabe que o medo nos cerca, mas Ele nos chama a caminhar pela fé. Jesus, que passou por esta terra, que experimentou dos nossos sentimentos, e o nosso Deus, onipresente, onisciente, Ele sabe, porque nós somos fruto da sua criação, Ele sabe que o medo nos cerca, que o medo muitas vezes nos envolve, nos paralisa, mas Ele nos chama a caminharmos através da nossa fé. A fé é o que nos conecta ao favor e à graça de Deus. A partir do momento que eu creio, que eu deposito a minha confiança no Senhor, eu começo a conectar o meu coração, os meus sentimentos e o meu entendimento ao favor e à graça do nosso Senhor. Quem quer favor e graça aí? Esse é o momento de entendermos e amadurecermos a nossa fé. A fé não nega o medo, mas decide confiar apesar dele. A fé não nos faz, muitas vezes, negar o medo que nós vamos sentir, mas esta fé genuína no nosso Senhor nos faz, queridos, confiar apesar do medo. E essa confiança, ela nos move, essa confiança nos fortalece. A fé não finge força, mas se apoia em Cristo, que é a nossa verdadeira força. A fé não nos faz sermos super-heróis, não faz a gente fingir que somos fortes, mas ela faz com que nós nos apoiemos no nosso Jesus, que é a nossa força. Maria, Davi, Daniel e tantos outros, eles viveram experiências em que a fé os fez alcançar favor e a graça diante de Deus. Todos nós queremos alcançar favor e graça, todos nós queremos alcançar mais e mais proximidade com o Senhor, mas para isso nós precisamos desenvolver a nossa fé, compreender assim como eles compreenderam, que independente do medo que eles sentiram, eles continuaram, e assim como vai ser nas nossas vidas, nós vamos continuar e vamos encontrar o favor do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós não temos fé no nosso Criador, naquele que nos chamou, nos resgatou, quer dizer que nós não podemos agradá-lo. E não tem coisa melhor na vida que agradarmos ao nosso Senhor, e é através da fé que nós fazemos isso. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Deus está falando aos nossos corações que a partir de hoje nós vamos crer mais, nós vamos desenvolver mais, e nós vamos compreender que Ele é o nosso favor. Amém? Primeiro ponto: a fé nasce em meio ao medo. Maria, ela estava diante do inesperado. Ela estava passando por uma situação inesperada. Jamais alguém poderia esperar passar o que Maria estava passando. Mas é nesse momento que a fé nasce, que a fé aumenta, que a fé se fortalece. O anjo anuncia que ela será a mãe do Filho de Deus, simplesmente mãe do Filho de Deus. Imagina o coração dela naquele momento. Imagina o tanto que tremeu as pernas dela naquele momento. Imagina a explosão de sentimentos que ela passou naquele momento. E que notícia mais improvável que ela recebeu sobre a sua vida. Ela se perturba, teme, questiona, mas em vez de fugir, ela escuta a voz dos céus e responde com fé: eis aqui a serva
do Senhor. Às vezes vão acontecer situações nas nossas vidas, queridos, improváveis, que nós não poderíamos imaginar, quer sejam elas situações boas ou situações ruins. E a reação do nosso coração em relação ao que nós vamos fazer a respeito disso, é o que vai determinar se a nossa fé vai aumentar, crescer, se desenvolver ou diminuir. Assim como ela, nós temos que declarar: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A fé não é a ausência do medo, é a decisão de confiar na palavra de Deus, mesmo quando o coração treme. A fé não é a ausência de medo, a fé é a decisão de confiar na palavra do Senhor, mesmo quando o coração estiver tremendo. Abraão ouviu: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Gênesis 15:1. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. E esta mesma palavra vem sobre as nossas vidas: não temas, porque eu, o Senhor, sou o teu escudo. Pedro, queridos, ele andou sobre as águas enquanto ele mantinha os olhos em Jesus. Mas quando olhou para o vento, o medo o fez afundar. Perceba, queridos, que a fé fez ele dar o primeiro passo. Ninguém teve a capacidade de pensar sequer em descer daquele barco, no meio de uma tempestade, no meio de um mar, e pisar sobre as águas. Mas a fé que ele tinha naquele Jesus que ele estava vendo, fez ele dar o primeiro passo. Mas o medo fez ele afundar. Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Através da nossa fé nós damos o primeiro passo em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quer seja uma transformação, bênçãos, quer seja algo novo que vamos viver, quer sejam lutas que nós temos que enfrentar. Às vezes nós damos o primeiro passo através da nossa fé, mas de repente a gente tira os olhos da onde a nossa fé se fortalece, coloca os olhos na tempestade e a gente começa a afundar. Mas sabe de uma coisa? Mesmo quando a gente estiver afundando, vai ter a mão de Jesus estendida para segurar a sua mão, para trazer você de volta. A fé começa onde o medo nos faz parar, onde o medo nos limita como homens, como mulheres, onde o medo nos faz parar, a fé começa a se desenvolver. Eu estou passando uma luta na minha vida profissional e eu não sei mais o que fazer, eu estou limitado, mas quando eu tenho uma fé convicta no meu Senhor, eu começo a encontrar estratégias no meu coração, eu começo a me mover em direção a isso, porque o Senhor que nós servimos é um Deus de bênçãos. De repente as lutas são no teu casamento, são na tua casa, mas através da sua fé precisa acontecer o primeiro passo. E através da sua fé que vai aumentar, não tirar os olhos de Jesus. É nesse momento que nós aprendemos que fé é escolha e não sentimento. Eu escolho acreditar no Senhor. E através da minha escolha, eu sinto um amor incomparável pelo meu Jesus, que vai gerar no meu coração paz, confiança, e vai transformar a minha vida em uma vida cheia de ações através do Espírito Santo. Quem está entendendo? Amém? Quem olha para as ondas, afunda. Quem olha para Cristo, caminha sobre elas. Isaías, no 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. O Senhor está dizendo: não temas, não temas. Está passando luta, está passando um momento de dificuldade, parece que as portas se fecharam, parece que o inimigo está se levantando com muito mais força do que você pode suportar, mas Deus está dizendo para você hoje: não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu escudo, eu sou a tua força. Segundo ponto, a fé que escolhe crer atrai o favor de Deus. A fé que escolhe
que escolhemos crer atrai o favor de Deus. Maria, assim como nós, não era perfeita, mas foi encontrada pela graça porque creu, porque ela acreditou. Ela escolheu acreditar. O favor de Deus, queridos, é atraído por corações que confiam. O favor de Deus é atraído por corações que se arrependem, por corações que se transformam. Através do quê? De uma decisão. Eu decido acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu decido viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E eu vou viver. E eu vou me mover. Eu vou me transformar. Eu vou me arrepender todas as vezes que for preciso. Porque, assim como Maria, nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas limitações. A carne militando contra o nosso espírito. Mas nós vamos vencer sempre se colocarmos os nossos olhos no nosso Jesus. Esther venceu o medo, queridos. Esther venceu o medo da morte e encontrou favor diante do rei. Quando nós lemos a história de Esther, ela venceu o medo que ela tinha de ser morta e ela encontrou favor diante do rei. Davi, queridos, ele enfrentou Golias e conquistou o favor do povo e de Deus. Ele enfrentou Golias através da sua ação de fé. Deus foi com ele e ele também conquistou, além do favor de Deus, o favor do povo. Porque o povo começou a enxergar Davi como um ícone de fé, como um homem realmente separado, um homem de Deus. E assim tem que ser também nas nossas vidas, vidas transformadas, vidas em que nós desenvolvemos ações, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos através do nosso Senhor. Daniel, mesmo em terra estranha, ele foi distinguido entre os demais. A tua fé tem te feito ser distinguido entre os demais aonde você estiver? A tua fé, a tua escolha de fé tem destacado você, não destacado para lugar de honra lá, para dizer, olha, ele é, ela é, mas tem distinguido quem você é nesta terra e no mundo espiritual? É dessa fé que nós precisamos, é dessa transformação que nós precisamos. Em todos os casos, a fé foi a ponte que conectou o homem ao favor divino. Em todos esses casos, a fé foi a ponte. Acreditaram, persistiram, decidiram e encontraram favor. E favor não é sorte. De repente as pessoas falam assim, olha lá que sorte que esse irmão tem. Olha, fé. Favor não é sorte, queridos. Favor é Deus movendo corações e circunstâncias em nosso favor por causa da nossa fé nele. Não é sorte, é Deus movendo corações e circunstâncias ao nosso favor. Amém? Graça é quando Deus nos concede aquilo que jamais poderíamos merecer. A graça que nós vamos encontrar, que nós encontramos em Jesus, e a graça que vai transformar as nossas vidas diariamente, é algo que jamais poderíamos merecer, e que nós só encontramos nele. E a fé é o canal pelo qual essa graça se manifesta. Essa graça de Jesus se manifesta através da nossa fé. Em Provérbios capítulo 3, versículos 3 e 4, um recorte aí do 3, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. O Salmo capítulo 5, versículo 12, diz assim: porque tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o cerca como um escudo. De que maneira eu entro nessa condição do Salmo aqui como justo?
como alguém que decide realmente viver Jesus por completo. Decide, através da fé que deposita nesse Senhor, transformar o coração, o entendimento, os passos, as palavras. De que maneira eu entro nesse senso de justiça do Senhor? De que maneira eu acho graça aos olhos do Senhor, assim como Maria achou? De que maneira o Senhor, olhando para o meu coração hoje, pode achar graça agora? É essa fé transformadora que tem que tomar conta do nosso coração. Uma fé que vai mudar pensamentos, palavras, ações, atitudes, mas principalmente vai trazer para nós confiança, vai trazer para nós justificação, vai trazer para nós alívio para a nossa alma. Amém? Terceiro e último ponto: a fé cristocêntrica vence o medo porque está firmada em Jesus. A verdadeira fé não está firmada em nós mesmos, mas em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós vamos desenvolver essa fé cristocêntrica. Cristo está no centro. Não é eu que estou no centro, não é a minha vontade que está no centro, não é os bens que eu tenho que está no centro. É aonde eu desenvolvo a minha fé, é onde eu coloco Cristo no centro do meu entendimento, da minha razão. Ele enfrentou o medo no Getsemane, onde sua alma estava angustiada até a morte, mas ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós paramos a nossa caminhada em meio às nossas decisões, em meio aos nossos sentimentos, em meio ao nosso egoísmo de pedir, querer, e a gente olha para o céu e diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Ou será que a gente às vezes coloca: é a minha vontade, Senhor, é o que eu quero? Eu não estou dizendo que é errado a gente apresentar as nossas petições diante do Senhor, porque isso é algo bíblico. Mas eu estou dizendo que a gente precisa começar a ter esse sentimento: Senhor, muitas coisas o meu coração de homem quer, mas que seja feita a tua vontade. É essa fé que vai te fazer alcançar o favor e a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Ele venceu o medo da cruz, venceu o peso do pecado, venceu a morte, e por meio dele nós também vencemos. Tem pessoas que têm medo da morte, tem pessoas que têm medo do amanhã, tem medo das coisas improváveis, mas Jesus é o nosso modelo. Ele venceu coisas muito mais difíceis do que as que nós estamos vencendo hoje. E se a gente segue Ele como modelo, é isso que vai estar dentro do nosso coração, é essa fé que vai nos mover. Porque o medo paralisa, mas Cristo liberta. O medo às vezes nos paralisa, o medo às vezes nos faz parar, olhar para o lado: será, Jesus? Será que eu vou andar sobre as águas, Jesus? Será que eu vou conseguir derrubar aquele gigante? Será que eu vou conseguir resolver todos esses problemas que estão acontecendo na minha casa? Será que eu vou conseguir suprir as necessidades financeiras da minha família? E o medo às vezes nos paralisa, mas escute uma coisa: Cristo liberta, nos liberta do medo, nos liberta desse sentimento que às vezes nunca nós vamos conseguir alcançar as coisas boas que Ele tem preparado para nós. O medo escurece, mas o nosso Jesus ilumina os nossos dias, os nossos caminhos, os nossos pensamentos. O medo às vezes vai causar escuridão na sua mente, você não vai conseguir pensar, você não vai conseguir raciocinar, mas quando você lembrar que a fé é uma decisão, e a fé em Jesus vai mudar essa situação, você vai entender que esse Jesus vai iluminar os teus pensamentos, vai iluminar a tua casa, vai iluminar os teus passos, os teus caminhos. O medo muitas vezes destrói, mas Cristo é especialista em restauração.
O medo pode estar destruindo os seus sonhos, destruindo as suas expectativas, destruindo a sua família, destruindo o seu desenvolvimento profissional, mas o Jesus que você escolheu servir, Ele restaura, Ele vai restaurar os teus sonhos, a tua casa, Ele vai restaurar a tua vida financeira, em nome de Jesus. Em Cristo, a fé, ela deixa de ser uma teoria e ela se torna vida. Em Cristo, a fé que nós temos, ela deixa de ser uma teoria. De repente a gente olha para uma pessoa, nossa, como que ele tem fé? Como que é essa fé? Às vezes a gente tenta perguntar para alguém, explicar para nós como é que é ter fé. Me dá aí o segredo dessa fé. Mas quando nós entendemos que em Jesus nós podemos viver tudo isso, essa fé, ela deixa de ser uma teoria e ela se torna vida para os nossos caminhos. A cruz, queridos, é a prova de que o amor é mais forte que o medo, e o túmulo vazio é a garantia de que a fé nunca será em vão. O túmulo vazio é a garantia de que a nossa fé nunca será em vão. Lá em 1 de João capítulo 4, versículo 18, diz que no amor não há medo, o perfeito amor lança fora o medo. E Romanos 5, 1 e 2 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, e temos acesso pela fé a esta graça. Quem quer acesso à graça de Jesus aí? É essa fé que vai mover as nossas vidas, amém? E para concluir, fé que vence, fé que atrai, fé que transforma. Olha só, a fé que vence o medo não é teórica, é a fé que nasce no coração rendido a Cristo. Não é uma fé teórica, que alguém vai te contar como é, que alguém vai te dar um modelo de como é, que você às vezes vai ver num livro como é, vai ver numa história de alguém como é. A fé, ela vai nascer naquele coração que estiver rendido a Cristo. É a fé que não depende de circunstâncias, mas da presença dEle. Esse coração aí, tem presença dEle? Nessa vida aí, tem a presença constante de Jesus? Ele declara isso para nós, que habita em nós, que vive sobre as nossas vidas. O seu Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então a nossa fé não pode depender de circunstâncias, mas da presença dEle em nós. É a fé que Maria teve, que Davi teve, que Esther teve, e que Jesus revelou em plenitude. Amém? Hoje o Senhor te diz, assim como disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Essa é a palavra do céu para a tua alma. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Recebe essa palavra no teu coração. Não temas o futuro, não temas a espera, não temas o que está fora do seu controle. A fé que olha para Cristo sempre encontrará favor e a graça de Deus. Amém? Creia, o medo pode até bater a porta, mas a fé em Cristo é quem decide quem entra. O medo às vezes vai bater na porta lá, vai bater, vai dar aquela tremida, e agora? Mas é a fé que determina quem que vai entrar no teu coração. E quando Cristo habita no coração, o medo precisa sair, não fica espaço para medo. E para fechar, a fé vence o medo, e no lugar do temor vem o favor e a graça que só Deus pode conceder para a sua vida. Amém? Coloque-se de pé.